E depois da vitória do Flamengo sobre o Alcas no Maracanã, uma atuação belíssima da equipe do Mengão, Bruno Henrique jogando uma barbaridade, Arrascaeta, Everton Ribeiro, né? Pedro, Léo Pereira, o garoto Wesley, o Vitor Hugo, enfim, cara, foi uma atuação impecável da equipe do Flamengo diante do Alcas. Ah, mas Almeida, o Alcas é um time fraco. Sim, é um time fraco. Só que o Flamengo foi lá e fez o que deveria ter feito. Passou por cima, jogou bonito e goleou. Se não tivesse feito isso, tava todo mundo chateado também, porque é um time fraco. Mas o Flamengo foi lá e fez o que fez. Estamos classificados para a próxima fase, né? As oitavas de final agora da Libertadores da América. Vamos ver agora a questão do sorteio, quem nós vamos enfrentar, né? Lembrando que o Flamengo, infelizmente, se classificou em segundo do grupo, né? Em segundo colocado. Por que eu falo infelizmente? Porque o Flamengo, agora a partir das oitavas de final, vai decidir os jogos na casa do adversário. O primeiro jogo vai ser no Maracanã e o segundo jogo vai ser na casa do adversário. Isso logo nas oitavas de final. Mas depois dessa vitória do Mengão, deixa só esse maluco passar aqui de moto. Deixa ele passar. Deixa ele dar o showzinho dele. Enfim, é cada um, cara. E depois dessa vitória do Flamengo, como foi, tivemos a coletiva, né, de imprensa, a entrevista coletiva ali depois do jogo. O nosso treinador Sampaoli e junto dele ali o Bruno Henrique. E, meus amigos, foi perguntado para o Bruno Henrique sobre a situação do Mauro César, que falou aí essa semana agora que alguns jogadores de dentro do Flamengo ficaram ali de birra e não queriam treinar, né? Estavam com raiva do método ali de treinamento do Sampaoli e não queriam treinar. E foi perguntado o que o Bruno Henrique achou de tudo isso, dessa situação que o Mauro César levantou. O Bruno Henrique respondeu na lata para o Mauro César e na sequência vou colocar para vocês a resposta do Mauro César sobre essa fala do Bruno Henrique sobre o Mauro César Pereira. Cara, o vídeo tá muito bacana, esse corte tá muito legal, já fica aqui comigo do início ao fim. Mas antes, vamos chegando daquele jeitão, sentando o dedo no like. O like de vocês que ajuda muito aqui o nosso trabalho e o engajamento também. Então, ó, senta o dedo no like. Se você ainda não é inscrito aqui do canal, inscreva-se. Botãozão vermelho aqui embaixo, clica nele. É de graça, não custa nada. Compartilha este vídeo para geral e ativa também o sininho das notificações. Então, deixa eu trazer para vocês esse corte ali da entrevista coletiva, onde Bruno Henrique não quis nem saber. Mandou a real para cima do Mauro César Pereira, soltou os cachorros, soltou o verbo, aloprou, e depois, na sequência, o Mauro César viu essa fala do Bruno Henrique e respondeu também sobre. Cara, polêmica, treta, vamos conferir. Longos meses de recuperação, e essa tatuagem, Deus me deu ela para mostrar o quanto eu suportei várias coisas durante essa recuperação. E desde lá do Santos, né, quando eu machuquei o olho, muita gente falava que o Bruno Henrique estava cego, o Bruno Henrique não ia enxergar mais, e novamente em uma lesão séria. E falaram que o Bruno Henrique não ia voltar a jogar em alto nível, ter a velocidade que eu tive antes. Jogo passado eu bati 35 em velocidade, em 2019 eu bati 38. Então essa tatuagem veio no momento certo, na hora certa, de suportar tudo aquilo que eu já passei na minha vida. Como eu falei, foi Deus que me colocou aqui, foi Deus que abriu essa porta para mim. Então, só agradecer a oportunidade de estar voltando novamente a jogar e ajudar a equipe. Con respecto a lo que você perguntou, falaba antes con Bruno que
Para mí este juego fue un juego que él marcó la diferencia que él normalmente marcaba cuando yo vi a él en 2019. Entonces, el retorno de él para Otimi es muy importante, primero porque es una referencia para Otimi y segundo porque tiene una gran capacidad para generar situaciones y goles, así que bien, nosotros esperábamos este retorno y paulatinamente se está dando, así que esperemos que seguir insistiendo para llegar a la mejor versión de Bruno. Bruno, Sampaoli, forte abraço, parabéns aí pela classificação do Flamengo. Sampaoli, queria que você fizesse uma análise do segundo lugar do Flamengo, que isso pode impactar em termos de sorteio, de adversário. E Bruno, nós tivemos essa semana um episódio do companheiro Mauro César, que trouxe a informação de que na parada da data FIFA, vocês jogadores não queriam treinar tanto e que alguns torceram seus narizes diante da intenção do técnico de marcar mais atividade. Queria que você tivesse a oportunidade de falar a respeito dessa situação também. Boa noite. Acho que esse episódio que aconteceu durante a semana é lamentável, né? O Mauro César tem que tomar cuidado em que fala. A gente somos funcionários do clube, estamos ali para fazer o que o clube determina, o que o Sampaoli determina. E uma fala que ele colocou durante a semana, tem que tomar cuidado. A gente somos pai de família, somos trabalhadores, estamos no melhor clube do país. A gente tem o privilégio de estar vestindo essa camisa. E uma fala dessa pode insinuar violência. Tivemos no episódios passados, Santos, Corinthians, tendo essas situações, e ele falar uma coisa dessa, insinuar uma coisa dessa, é muito grave. Então, a gente ficou muito triste com isso, porque os torcedores acham que é verdade isso, e a gente não está ali para brincadeira, a gente está ali para fazer o que o clube e o treinador determina. Então, a gente pede para ter cuidado em falar as coisas com convicção, como ele falou. Se a gente falar de vocês, jornalistas, é uma coisa que vai ser ruim, né? Então, a gente só pede o cuidado para poder falar as coisas, porque a gente não fez nada disso que ele falou. Bem, vou falar sobre isso rapidamente aqui. Primeira pergunta do Vinem, que foi o colega, foi mal formulada. Eu não disse que os jogadores não queriam treinar, mas que alguns jogadores torceram seus narizes por conta de uma carga maior de trabalho que o técnico quis colocar em prática. Isso é uma apuração minha, informação que eu obtive com gente que tem informação de dentro do clube, gente que eu trato como fontes confiáveis. Tá? Eu acho que a gente sempre toma cuidado, obviamente, com o que a gente diz. Tá? Agora, sem generalização, não citei nomes, tá? Muito menos o Bruno Henrique. Aliás, eu duvido que o Bruno Henrique se recuse a treinar, ele está lutando para voltar a jogar. Agora, em momento algum, eu afirmei que os jogadores, ou todos os jogadores, mas sim que alguns torceram seus narizes, porque era uma carga de trabalho mais pesada que o São Paulo queria colocar em prática, né? Lembrando que esses jogadores foram jogadores que tiveram 42 dias de férias, também quiseram 42 dias de férias, não quiseram? Exatamente. Então, acho que as coisas têm que ser bem colocadas e já chegou no telefone sem fio todo torto para o Bruno Henrique no meio da coletiva, porque a pergunta foi muito mal formulada, não foi isso que eu falei, enfim, mas mantenho aquilo que eu disse. A informação que eu tenho é que quando o São Paulo resolveu aumentar a carga de trabalho, houve jogadores torcendo seus narizes. E a gente não pode esquecer do contexto do pós-data FIFA. Foi o Flamengo que tomou de 4-0, o Bruno Henrique tem nada com isso, né? Ele não estava em campo, da equipe do Bragantino, sem chutar uma bola na direção do gol, tomando 36 finalizações, depois fez um jogo ridículo contra o Santos e quase não vence um Santos que estava em frangalhos.
hoje o 4-0 do Alcas, tudo maravilhoso, tudo muito legal, o Bruno Henrique sensacional, fez o gol, todo mundo feliz com a volta dele, evidentemente, todos torcendo pelo sucesso dele, pela sua volta, lutou tanto para isso, mas tem todo um contexto. E os jogos mostraram que o desempenho não foi nada bom. Agora, é claro, os jogadores têm que tentar melhorar essa situação depois de um comportamento em campo muito ruim. Eu acho que os jogadores também têm que tomar cuidado e se entregar mais, fazer mais pelo Flamengo, como o Bruno Henrique mesmo disse, né? Pelo clube que é, pela estrutura que tem, pelos salários em dia e pela questão profissional que evidentemente envolve a todo mundo. Vamos lá. Bom, vocês viram aí, né, cara? O Bruno Henrique não quis saber, falou, o Mauro César tem que ter cuidado com o que ele fala. Porque se eu vim aqui falar de vocês, jornalistas, também o negócio vai ser feio. Isso pode gerar violência, pode atiçar violência, né? Então o Mauro César tem que ter muito cuidado, né? Não pode estar falando essas coisas e tal. O Bruno Henrique foi bem, e o Bruno Henrique ele é bem franco nas palavras. Ele não tem papas na língua. Ele quer falar, ele fala mesmo. E falou para o Mauro César. E vocês viram o Mauro César respondeu o Bruno Henrique, né? Primeiro o Mauro César disse que achou ali a pergunta do repórter mal formulada, porque o Mauro César mesmo disse que ele não falou todos os jogadores do Flamengo que não queriam treinar. Alguns que não queriam treinar, né? É lógico que o Bruno Henrique vai defender os seus colegas. O próprio Mauro César falou, eu não falei do Bruno Henrique, até porque como o Bruno Henrique está se empenhando, está voltando a jogar o seu bom futebol, a gente vê que com certeza ele está treinando, mas alguns jogadores ali dentro, que a gente sabe quem não estavam gostando nada ali dos métodos, dos horários do treino que o Sampaoli estava dando. E torceu o nariz para não treinar. É isso que o Mauro César quis também. Eu entendi a situação do Mauro César e eu confio na informação do Mauro César. Confio mesmo na informação do Mauro César. Mas tá aí. O que vocês acharam, meus amigos? Bruno Henrique foi franco. O Mauro César tem que tomar cuidado em suas palavras. No que ele diz. Nós somos empregados do clube. Nós temos que obedecer, acatar as ordens do clube. Então o Mauro César tem que tomar cuidado. E o Mauro César respondeu isso que vocês viram aí. Comenta embaixo. Deixa a opinião de vocês porque foi mais este vídeo aqui do canal Almeida Fla. Então é isso. Até a próxima aí. Saudações.